dos discursos de Jesus, dos sermões de Jesus. O Evangelho de Mateus foi escrito para judeus, inicialmente. Claro que a aplicação posterior é para a humanidade inteira. E tem 28 capítulos, nos quais temos vários sermões de Jesus. E aqui está um deles. Lá no início, a gente vê o Sermão da Montanha, no capítulo 5 até o capítulo 7, termina no final do 7, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Começa com as bem-aventuranças e fala sobre a lei, oração, perdão. E já no capítulo 10, nós encontramos um sermão de Jesus orientando os discípulos, comissionando-os na jornada missionária. Eles deviam fazer um trabalho importante. A partir do capítulo número 13, nós já encontramos outro sermão de Jesus, que é distribuído em forma de parábolas. O reino dos céus é semelhante, e assim vai. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, né? A parábola do grão de mostarda e assim por diante. Então, é uma série de sermões dentro do Evangelho de São Mateus. Já aqui nós estamos dentro de outro sermão. Você sabe que no capítulo 16, Jesus faz uma afirmativa onde nasce a igreja. A igreja nasce baseada na afirmação de Jesus em Mateus 16. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, aqui já está falando para a igreja, capítulo 18 está falando para a igreja. É um sermão falando para a igreja. E falou sobre a questão disciplinar na igreja. Mas começa com uma lição de humildade. Já mais na frente, nós encontramos outro sermão de Jesus, e é o sermão escatológico, o sermão profético, no final de Mateus. Mas aqui em 18, Jesus trata exatamente essa questão que eu disse, orientando os discípulos a ter uma atitude de humildade. Isso ele já tinha ensinado no Sermão do Monte. Mas o povo não é meio difícil de aprender as coisas, não é? Meio difícil de aprender. Ele já tinha ensinado, né? Bem-aventurados humildes, os mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mas aqui ainda tinha alguém com espírito de grandeza, querendo saber quem é, porventura, o maior. Quem é o maior? O povo tem um espírito de grandeza, né? Querer ser o maior, né? O maior. E sempre o maior, o melhor é o seu. Jesus corrige isso, né? Jesus corrige isso. Isso até no meio evangélico surge, né? Você vê isso até nos nomes das igrejas. Eu não tenho nenhum constrangimento de citar aqui publicamente, né? A minha igreja minha igreja é tal, é internacional, né? A outro vai dizer, a minha é mundial, né? O outro vai dizer, a minha é universal, o universo inteiro. Parece assim uma certa competição da coisa, não é? Não estou aqui diretamente dizendo que eles estavam com isso em mente, mas parece, não parece? Parece muito que tinha esse espírito de grandeza, eu sou o maior, não é só internacional, mas assim, tudo bem. Mas queremos então lembrar que Jesus tem uma igreja, e Jesus tem um grupo de discípulos, e esse grupo de discípulos que estava sendo treinado por ele durante tanto tempo, ele estava se atrapalhando dessa parte. Ei,
Quem vai ser o maior no reino dos céus? Ah, vocês estão com isso na cabeça ainda esse tempo todinho, né? Aí Jesus chama lá uma criança e coloca essa criança no meio deles. Uma criancinha, estado de inocência, né? Estado de inocência. A simplicidade, a humildade, a dependência. Coloca lá no meio. E disse, quer dizer, ele usou aqui um audiovisual ilustrativo pessoal, né? Pessoal, usando uma pessoa, não um objeto, usando uma pessoa, né? Uma pessoa. E então, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, tirar essa ruindade do coração de vocês todinha, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. De modo algum. Foi Jesus quem disse. Não vai entrar arrogante no céu. Não vai entrar pessoas com essa atitude. Mas é aquela que tem uma atitude de uma criança. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como esta, a mim me recebe. Irmãos, a igreja deve então olhar com uma atenção especial para com as crianças, né? A gente, quando retomar as programações normais, vai retomar também nos bairros do Paraíso e Maracujá ao mesmo tempo. E já estou planejando. Vamos ter um trabalho não só com criança. Vai ter criança, é para ter. Mas elas vão com seus pais. Não vão só, não. Vai com seus pais, seus tios. Você tem pai, tem mãe, tem tio, tem tia? Agora, se não tiver pai, nem mãe, nem tio, a gente vai levar sozinho. E fazer um jeito de ajudar esse menino, né? Eu sei que tem pai e tem mãe, vamos trabalhar com os pais desses meninos. Para ensinar o valor que Jesus dá a uma criança. Porque quantos pais estão sem perceber cometendo um crime eterno com seus filhos, negligenciando a responsabilidade paternal e maternal, deixando de lhes ensinar as verdades sobre o Deus eterno, Criador do céu e da terra, que Deus responsabilizou aqui. O contexto eu disse, o público-alvo original era judeu, e o judeu havia aprendido, escutado e repetido: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Coloque isso na cabeça de suas crianças, dos seus filhos, ensina ao deitar e ao levantar, andando pelo caminho, ou sentado em tua casa, porque os pais tinham que ensinar essa verdade. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Foi por negligência dos pais que as crianças pereceram no mundo inteiro no tempo de Noé. As crianças morreram porque os seus pais não foram com elas para a arca. Elas não foram sozinhas. Em um poema que eu fiz, diz que se as próprias mães não as levaram, muito menos a vizinha, né? E queria saber que morra, né? Queria saber de mim e de ninguém, né? Que morra, pensavam eles assim. Queria viver na boemia, na vida, na fanfarra, desfrutando o presente em detrimento dos valores espirituais. De repente, a água subiu, assustou todo mundo, né? É o julgamento de Deus vem. E no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, Jesus disse: vai ser assim, o julgamento com a enxurrada, que vai testar a casa, se está na areia ou na rocha. Amém? Por isso é importante a vida estar estabelecida na rocha, que é nosso Senhor Jesus. E Jesus fala sobre o perigo de negligenciar. Olha, Silvio, cadê a liga? Está aberto aqui. Jesus fala sobre o perigo de negligenciar exatamente a responsabilidade de orientar as crianças. Pode vir aqui, por favor. Momento aí. Vem aqui, por favor. Bota aqui.
aqui, esse negócio está atrapalhando na prática. Acontece, imprevisto aí. Valeu. Bota 2 aí. Pronto. Não, o Silvio está ajudando. Certo aí, valeu. Beleza, agora tá bom. Obrigado aí. Obrigado. É que eu tinha visto ontem, mas não tinha rejeitado. Ok. Então, irmãos, como é importante priorizar essa parte tão significativa na vida do ser humano, que é o valor espiritual. E os pais que tinham negligenciado, que negligenciaram e negligenciarem, vão ter consequência. Ele disse aqui no texto, foi lido: ai do mundo por causa dos escândalos. Ele disse mais: olha, quem fizer tropeçar, verso 6 do capítulo 18, quem fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, é melhor que amarre uma pedra grande no pescoço e deixe jogar no mar. Aí uma pedra amarrada no pescoço, o camarada amarrado por uma corda no pescoço, dentro da profundeza do mar, só faz descer, né? Só faz isso, vai morrer lá embaixo. Não tem nem como gritar não grita na água, não tem como gritar não, né? Não tem quem socorra. Porque Jesus foi quem disse aqui que vai ter esse problema. É melhor fazer isso do que, imagine quão sério é o castigo, o julgamento para aqueles que negligenciarem as crianças. Aqueles pequenos. É interessante que aqui tem 2 formas de criança. Aqui tem a criança que é um bebê espiritual, mesmo gente grande. E aqui tem a criança menino mesmo, menininho mesmo. Já vimos no início. Agora aqui já está o bebê espiritual. E volta a falar sobre a criança novamente lá na frente. Então, cuidado com os novos convertidos. Você tem atenção para com eles? Deixe-me dizer uma coisa, que você que é pai, você que é mãe, é uma satisfação grande ouvir sua criança falar pela primeira vez as primeiras palavras, não é? Ou não? Falou as primeiras palavras, né? Eita! Marca esse dia, marca essas palavras, né? Primeiras palavras. Então, você é um crente, talvez um bebê ainda, mas estamos falando para muita gente, vai ter bebês também, e outros que não são mais bebês. Mas é bom quando a gente vê você orando na igreja pela primeira vez, hein? Já pensou? O camarada não orou na igreja, ora, mas que maravilha, irmão, orou, rapaz, falou hoje na igreja, não é? Falou, né? Foi chamado errado, foi. Só assim ela aprendeu, né? Então, é importante, né? Como uma criança faz a primeira atividade assim, falando. Então, quando um bebê espiritual também é a mesma coisa. Então, tenha cuidado com os novos crentes para não atrapalhar eles. Vamos encorajar a seguir Jesus, a amar Jesus, se firmar em Jesus. Eu tenho cuidado, às vezes, tem tanta igreja nesse tempo, igreja que são igrejas que a gente sabe que merece confiança, criteriosa, né? É criteriosa, mas tem igreja que a gente sabe que é uma igreja lá que a gente tem o pé atrás com ela desde muito tempo. Mas alguém disse, eu me converti em igreja tal. O que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou dizer, não, está errado. Não, não vou dizer isso não, porque eu vou atrapalhar. Eu vou encorajar essa pessoa a se firmar em Cristo. Não importa onde ela está, se firmar em Cristo. Depois ela vai entender, depois a gente pode procurar devagarinho, conversando. Né, irmão Manuel? Está aí um exemplo vivo, né? Exatamente, então a gente tem que ter cuidado para não fazer os outros tropeçar, ter a prudência, a cautela para orientar. Mas tem gente que se converte, não sei, ele se converteu, né? Encontra com alguém, você é crente, que a igreja, a minha é melhor, é melhor. Vocês são assim, aí começa a criar um problema logo. Isso é carnalidade, isso é coisa de pessoa que não tem o conhecimento de Jesus, conhece uma religião. O muçulmano faz do mesmo jeito. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado para os que se chegam a Jesus, considerá-lo como uma criança e ter cuidado para não fazer tropeçar. Mas você, pai, cuidado com suas crianças.
Não deixe de dar devida assistência, orientação. Ora, é importante, a igreja tem sua grade de programação que envolve crianças, envolve jovens. Mesmo nesse tempo de pandemia, 6 meses de pandemia, nunca deixou de acontecer a programação dos jovens online, nunca deixou. A gente vê a empolgação dos jovens se inteirando, se comunicando durante a semana e tendo o prazer de participar. Pai e mãe, incentive os seus filhos para participar das atividades espirituais da Igreja do Senhor Jesus, da qual você pertence, porque é muito importante a interação, a integração para a glória de Deus. E como eu disse, Deus está ensinando muita coisa ao povo dele nesse tempo, e uma das coisas é aguçar nossas atenções. Quando os crentes chegam para a igreja, daqui para frente, vai chegar com mais atenção, porque treinou sua atenção em casa, vendo o celular, pregação, vendo na televisão, pois se não prestar atenção, já dançou. Aí está se ligando mais, aí quando chega na igreja já está mais treinado, mais educado a ouvir. E a Bíblia diz, todo homem, pois, seja pronto para ser táxi. É ouvir, é a palavra táxi mesmo, né? É ouvir, todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Então é importante a arte de ouvir ser desenvolvida na vida do crente. Atenção para com a coisa mais importante que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E ainda mais, a responsabilidade do pregador é expor o que está na Escritura, o que está na Bíblia. Talvez um problema seja que em algumas igrejas as pessoas vão pregar qualquer coisa sem ser a Bíblia, e o povo já não presta atenção mesmo, aí não tem mais consideração. Isso só faz aumentar o número de infiéis, porque quando for com a Bíblia mesmo, você não vai prestar atenção também. Mas você é diferente, você educa sua mente, educa suas atenções para ser direcionada para com a verdade da palavra de Deus. Aqui está um sermão de Jesus, tratando sobre humildade, tratando sobre a igreja, e lá na frente ele continua mostrando sobre a ação disciplinar da igreja, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 15, vai tratar sobre a questão disciplinar na igreja, a orientação para os seus membros, e as reuniões que devem ter em prol de decidir uma coisa, de forma que a igreja tem a responsabilidade de ter ingerência sim, na vida das pessoas, no sentido de estar observando se está correspondendo com a palavra de Deus, ou não, chamar para conversar, para orientar, é claro, e não tendo jeito, tem então que levar para uma disciplina mais rigorosa, e a pessoa terá de aceitar se está submissa ao plano de Deus. A pessoa não quer nada, é outra coisa, mas está submissa à vontade de Deus, tem que sim aceitar. As crianças então aqui são lembradas, o exemplo delas, em Mateus 18, e esse exemplo, aqui o exemplo de humildade, uma criança humilde, um exemplo de dependência, uma criança depende dos seus pais. Ei, você depende de Deus, viu? Depende de Deus, depende uns dos outros. Os irmãos mais velhos, é quem cuida dos mais novos, né? Ajuda com os mais novos? Acho que tu apanhou dos mais novos. Chegou a esse ponto não, né? Mas andou perto. Então, o que acontece é que é assim, o pai e a família, os mais velhos ajudam com os mais novos. A igreja é assim, meus irmãos. Os crentes mais experientes orientam e ajudam os outros também, com a palavra de Deus. Então, o exemplo de dependência de Deus, dependência dos irmãos, aquele irmão que diz, eu creio em Jesus, não tem nada com a igreja, essa pessoa está sendo muito rebelde. É como dizer, eu nasci de meu pai e minha mãe, não quero saber da minha família, de jeito nenhum não. Aí vem pelo mundo aí, como aquele pássaro que nasce e vai embora logo, não tem ninguém na vida com ele, né? Então, aqui, o exemplo de dependência, o exemplo de submissão, o exemplo de simplicidade, o exemplo da meiguice de uma criança, do amor. Já pensou, meus irmãos? Aí Jesus disse, aquele que se humilhar como uma criança, esse é grande no reino dos céus. A humildade de uma criança. Olha, você olha para uma criança, você aprende muita coisa com uma criança. Amanhã é o dia da criança, todo o Brasil.
comemora, e é tempo da gente lembrar quão importante é considerar os valores espirituais com relação a uma criança, considerar a própria vida, porque em um país onde milhares de abortos acontecem durante o ano, precisa ouvir mais sobre o valor das crianças. Precisa sim ouvir. Já ouviu aquela polêmica? Quem é contra ou a favor do aborto? Aí um pensador disse, vamos colocar o seguinte, se pudesse acontecer, um auditório de crianças antes de nascer, e fazer um levantamento, quem é a favor do aborto? Já pensou? Isso dói, né, irmãos? Isso dói. Isso dói. E quantas mães que engravidam irresponsavelmente, sem o devido casamento, seus trâmites legais, e aí quer se livrar do fardo e joga no lixo a criança. Isso é simplesmente acumular ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Meus irmãos, Jesus mostra o exemplo de uma criança. Mas lembre uma coisa, certo dia, um homem chegou para ele, cabe nesse contexto aqui, mesmo que é no outro evangelho, mas cabe nesse contexto. O homem chegou querendo demonstrar interesse para com os valores espirituais. Coloco assim entre aspas. Aí Jesus disse para ele, ei, tu tem que nascer de novo. Nasceu errado. É mesmo ter dito assim, né? Se alguém não nascer de novo, ele não disse tu, né? Como eu disse, porque ele quis deixar uma palavra que fosse aplicada para todos os tempos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar, nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Então tem que ser criança, nascer de novo. Alguém já disse que se você nascer apenas uma vez, morrerá duas. E se você nascer duas vezes, morrerá só uma vez. E poderá não morrer nenhuma, se Cristo voltar logo para arrebatar a igreja. Isto é, você nascendo de novo, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quer dizer, pode morrer fisicamente, mas eternamente não, morre só uma vez. Ao passo que a Bíblia fala da segunda morte, para aqueles que não têm Jesus, a segunda morte, então, duas vezes. Nosso auditório online, pense sobre isso, se você está preparado para a eternidade, se já nasceu de novo, faz parte da família de Deus. Eu queria lembrar aqui sobre a criança, né? Esse negócio até ajuda a gente, né? Uma criança está em estado de inocência, pois do bem, também do mal, ela não tem consciência. A graça de Jesus cobre por sua obra que é nobre, tamanha deficiência. Porque a criança não sabe decidir do bem ou do mal, não sabe ainda. Jesus Cristo também disse, eu tiro até o chapéu, que a criança é exemplo de quem pode ir para o céu. Dessa forma não entendo e também não compreendo que o infante seja réu. Isso está em estado de inocência mesmo. O capítulo é 18, os versos 1 a 5 diz, foi lido hoje à noite, né? Jesus deixa em São Mateus essa afirmação feliz. A lição de uma criança que o reino dos céus alcança mostrar assim, ele quis. Lá em Mateus 19, Jesus deu repreensão, o verso é o 14, que resiste a essa lição, dizendo ser para deixar o pequenino chegar, sem que haja restrição. Na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, lá em Mateus 21 e 16, registra bem, que o perfeito louvor ao Supremo Criador desses pequeninos vem. Então, Jesus manda a gente olhar para o exemplo de uma criança.
e diz: seja como. E disse: nasça de novo. E disse: submeta à vontade de Deus. Manda na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De forma que hoje, em nossa live do culto dominical, deixamos claro que a pessoa, qualquer que seja, precisa refletir com seriedade e responsabilidade. Já submeteu ao que Jesus disse. Já é uma nova criatura, já foi regenerado, tem um novo coração, nasceu de novo. Qual a tua atitude? Como estás se portando diante dos demais irmãos, demais pessoas? Aqui ele chama a nossa responsabilidade para essa matéria muito nobre. Amém? Oremos, nosso Deus.